Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português da semana. E para hoje, nós estaremos utilizando o livro de gramática, lápis e borracha, crianças. Então, já estejam aí prontinhos, organizados, com os materiais em mãos. Já vou estar compartilhando aqui para vocês, com todos vocês, os slides aqui de apresentação da nossa aula de agora. Então, meus amores, com muita alegria, vamos iniciar a nossa aula. Vejam só aí a agenda de hoje. Como eu falei antes, vamos estar utilizando o livro de gramática. Como atividade de sala, estaremos realizando a correção das atividades de casa referente a aulas passadas, nas páginas 105, 108, 109, 112 e 113 do livro de gramática. E para casa, joguinhos online. Ao final da aula, crianças, eu vou estar apresentando os sites para o acesso a esses joguinhos, ok? Não se preocupem que eu vou repassar para vocês ao final da aula. Então, vamos começar, estejam aí preparados, mas antes de iniciar a nossa correção da atividade de casa, eu vou estar apresentando aqui para vocês, crianças, um vídeo sobre travessão e dois pontos, que foi um assunto que foi repassado para vocês em aulas anteriores. Então, vamos estar relembrando sobre alguns conhecimentos antes de iniciar a correção da atividade de casa, ok, meus amores? Então, peço que vocês fiquem atentos ao vídeo que vai começar agora. Garotada inteligente, a aula hoje vai ser boa e diferente. Quero sua atenção, agora vou falar de dois pontos e travessão. Observe a conversa que Maria um dia teve com José. Ela chegou e disse: moço, por favor, seu nome como é? Ele então lhe respondeu: meu nome é Zé, moça, diga qual o seu? Com aquela simpatia, falou: eu sou Maria, a filha do Aristeu. Veja bem, os dois pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. E travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Veja bem, os dois pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. E travessão é um sinal que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Garotada inteligente, a aula hoje vai ser boa e diferente. Quero sua atenção, agora vou falar de dois pontos e travessão. Observe a conversa que Maria um dia teve com José. Ela chegou e disse: moço, por favor, seu nome como é? Ele então lhe respondeu: meu nome é Zé, moça, diga qual o seu? Com aquela simpatia, falou: eu sou Maria, a filha do Aristeu. Veja bem, os dois pontos usei pra indicar que José e Maria iam falar, mas também serve para uma citação. E travessão é um sinal
que sempre vem antes da fala de alguém. Agora estude com carinho a lição. Veja bem os 2 pontos que usei para indicar que José e Maria iam falar. Ok, crianças, muito interessante. Viram só sobre o assunto do travessão e dos 2 pontos que nós já estudamos, já aprendemos sobre esse assunto. Vamos estar relembrando agora na nossa aula, ok, crianças? Então, vejam só, crianças, não precisam abrir o livro agora, eu vou avisar para vocês o momento de vocês abrirem o livro na página. Na verdade, se vocês quiserem já deixar o livro aberto, é interessante, sim. Na página 105, vamos iniciar a partir da página 105, mas essa página aí que eu estou apresentando no slide, ela não é da página 105, são páginas anteriores, dos assuntos anteriores, que eu vou estar aqui retomando e relembrando com vocês. Mas o que é que vocês devem fazer agora? Abram o livro na página 105, já deixa aí o livro aberto na página 105 e fica de olho aqui na telinha, fica de olho no slide, na apresentação, enquanto eu estou revisando um pouquinho sobre esse conhecimento, ok? Então, meus amores, nós já aprendemos sobre os sinais de pontuação, inclusive, vejam só aí, esse aí é um exemplo inclusive, de um trechozinho de um texto que foi citado em aulas anteriores, vejam só, é um textinho que tem como título Conta na Feira, onde tem assim, a professora pergunta aos alunos, 2 pontos, eu até coloquei aí em vermelho, está aí em vermelho, destacado, na cor vermelha, destacado aí os 2 pontos e travessão. Então, a professora pergunta aos alunos, 2 pontos. Na linha seguinte, travessão, se eu vou à feira e como 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Ponto de interrogação. Na linha seguinte, do fundo da sala, alguém grita, 2 pontos. Na linha seguinte, inicia com travessão. Uma dor de barriga, ponto de exclamação. Então, crianças, todos esses sinais nós estudamos e aprendemos nas aulas passadas. Nós aprendemos que os 2 pontos, eles servem para quê? Para indicar que alguém vai falar. O travessão, ele indica o quê? Ele indica a fala do personagem, que o personagem está falando. Ponto de interrogação é utilizado no final de perguntas, de frases interrogativas. E o ponto de exclamação em frases exclamativas, que indicam sentimentos, emoções, enfim, crianças. Então, ainda relembrando, nós, inclusive, fizemos, crianças, essa atividade, eu coloquei aqui só para nós relembrarmos um pouquinho. Essa atividade aqui na aula passada, vejam só esse exemplo. A professora pergunta aos alunos, 2 pontos. Então, esses 2 pontos indicam que a professora vai falar. Na linha seguinte, inicia com travessão. Vejam aí a setinha na cor vermelha. Inicia com travessão. E o travessão, por que inicia com travessão? Porque indica a fala da professora. Se eu vou à feira e como 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? E no final, inclusive, nós percebemos que é uma pergunta, por isso que tem um ponto de interrogação no final. Então, nós concluímos que os 2 pontos indicam que alguém vai falar alguma coisa e o travessão já indica a fala de alguém. Então, para reproduzir o que disseram a professora e ao aluno, o narrador do texto usou 2 pontos e o travessão. Ok, meus amores? Então, coloquei aí, vejam só na telinha, mais um exemplo. Ainda esse exemplo da frase, se eu vou à feira e como 3 peras,
7 bananas, 15 laranjas e uma melancia. Qual será o resultado? Vejam só aí a indicação. Nas setinhas aí, na cor vermelha, elas estão indicando aí, sinalizando as vírgulas que estão em destaque na cor verde, nessa frase. Então, nesse trecho, as vírgulas destacadas na cor verde, elas separam o quê? Os elementos de uma enumeração. Elas separam os elementos de uma enumeração. Que elementos são esses? 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas. Então, existe aí uma enumeração, que é uma lista de vários itens. Pera, banana, laranja, melancia. Então, a vírgula, ela está servindo aí exatamente para separar esses elementos de uma enumeração. Então, meus amores, nós podemos concluir aí que os 2 pontos indicam que alguém vai falar, o travessão indica a fala de alguém e a vírgula separa os elementos de uma enumeração, ok? Então, agora sim, coloquem aí na página 105. Eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram essa atividade de casa e vão estar apenas corrigindo. E vocês já sabem, né, crianças? Quem for acertando, coloca o certinho de lápis na resposta ao lado. E quem, de repente, não for acertando, quem não acertou, apaga e corrige, ok? Então, página 105. Na página 105, crianças, nós inicia aí com a questão 3, ok? Terceira questão. Leia o texto e observe os sinais de pontuação destacados. Então, vamos ler o texto. Que inicia com travessão. Estão destacados aí na cor verde. A bola sumiu, gritou o João. O sol a queimou, gritou a Maria. Que nada. A bola, guria, foi para o Japão. Então, vejam só, crianças, nós temos aí, destacados na cor verde, travessões e pontos de exclamação. Nós aprendemos que os travessões indicam o quê? A fala do personagem. E os pontos de exclamações são utilizados no final de frases exclamativas. Por que frases exclamativas? Como que eu sei que eu devo utilizar esse ponto de exclamação? Porque nós aprendemos que as frases exclamativas indicam sentimentos e emoções. Então, letra A, o travessão foi usado para indicar a fala dos personagens ou separar as palavras? Resposta, indicar a fala dos personagens, crianças. Nós aprendemos isso. Letra B, o ponto de exclamação foi usado para indicar negação, interrogação ou espanto e surpresa? Resposta, espanto e surpresa. Exatamente, nós aprendemos isso, que o ponto de exclamação, ele é utilizado para indicar sentimentos e emoções. E espanto e surpresa, ele indica sentimentos e emoções. Então, é ponto de exclamação. Vejam só aí, crianças, as respostas, marca o X no quadrinho, conforme a correção. Agora, vamos lá. Ainda na página 105, questão 4. Leia esta frase sobre a Lua. Então, nós temos aí a seguinte frase. Na Lua, há planícies, vales, covas, montanhas, crateras, rochas e poeira. Nessa frase, há uma enumeração das coisas que se podem encontrar na Lua. Letra A. Quais são elas? Como assim, professora Andréa? Quais são elas? Sim, quais são as coisas que se podem encontrar na Lua conforme essa frase? Então, vamos ler novamente a frase. Na Lua, há planícies, vales, covas, montanhas, crateras,
rochas e poeira. Então, crianças, o que nós encontramos na Lua? Resposta: planícies, vales, covas, montanhas, crateras, rochas e poeira. São exatamente esses elementos que nós encontramos na Lua, conforme a frase acima. Letra B. Qual é o sinal de pontuação usado para separar o nome desses elementos? Muito fácil, crianças. Vírgula. A vírgula é utilizada, é um sinal de pontuação usado para separar o nome desses elementos. Que elementos? Esses elementos aí da frase: planícies, vales, covas, montanhas, crateras, rochas e poeira. Então, a vírgula, ela é usada exatamente para separar as coisas, exatamente para enumeração dessas coisas. Que coisas? São elementos da natureza. Planícies, vales, covas. Então, ela, na leitura, indica uma pausa. Ok, crianças? Então, estão aí as respostas da letra A e letra B. Agora, meus amores, ainda na página 105, nós podemos concluir o quê? Usamos a vírgula para separar os elementos de uma enumeração, exatamente como nesse exemplo anterior. Utilizados para separar elementos em uma enumeração, ok? Então, vejam só aí a resposta. Vamos agora para a página 108, meus queridos. Página 108, questão 4. Escreva outras palavras de acordo com o exemplo. Vejam só, crianças, o exemplo que nós temos. Repórter ficou como reportagem. Então, nós vamos seguir o exemplo. Conta fica como contagem. Folha, folhagem, lista, listagem. Nas palavras que escreveu, você usou a letra J ou a letra G? A letra G. Por que, crianças, nós utilizamos a letra G? Olha só, nós aprendemos na aula passada, crianças, que a letra G e a letra J ela tem o mesmo som quando formam sílaba com as vogais E e I. Então, vejam só aqui. Na palavra contagem, por exemplo, se nós separarmos as sílabas, fica contagem. Quando nós separamos essas sílabas, no caso gen, ficou a sílaba gen, então observem que a letra G aí, nesses exemplos, está acompanhada da vogal E. Então, eles têm o quando acompanhado da vogal E, a letra G e J possuem o mesmo som, ok? No entanto, nesse caso aí, é escrito com a letra G, ok, crianças? Então, quando as palavras, quando a letra G e J, elas possuem o mesmo som quando elas formam sílabas seguidas das vogais E e I, como nesse caso aí estão seguidas das vogais E. Porém, são escritas com a letra G, ok, crianças? Então, bastante treino, exercitar bastante a escrita dessas palavras com G, para não confundir com J, ok? Então, continuando aí na página 108, questão 5. Leia os anúncios a seguir e complete-os com as palavras do quadro. Filmagem, garagem, hospedagem, lavagem. Todas essas palavras, crianças, estão escritas com a letra G. E observem que estão seguidas aí da vogal E. Depois do G, nós encontramos aí a vogal E, ok? Então, classificados. Hotel Miramar, Fortaleza.
Em hotel na praia, Avenida da Praia 38, telefone 36 16 94. Então, nós vamos colocar aí o quê? Completar os espaços exatamente com as palavras adequadas, conforme aí o anúncio. Então, hotel, se tem no início aí, Hotel Miramar, logicamente está se referindo à hospedagem. As pessoas geralmente se hospedam onde? Em hotéis, pousadas. Nesse caso aí, está fazendo referência ao Hotel Miramar. Então, a palavra mais indicada aí para hotel é hospedagem, claro. Posto Pan-Americano. Então, posto Pan-Americano está mais indicado para qual palavra, crianças? Lavagem. Posto Pan-Americano, lavagem de carro, R$ 25,00. Rua das Rosas, 26. Eventos e festas. Aluga o equipamento para filmagem de festas. Falar com o Gilberto no telefone 2730081. E o último classificado, imobiliária mineira, vendo apartamento, garagem e salão de festas, Rua Fernando Pires, 26 Centro. Então, observem aí, crianças, vários anúncios aí nesses classificados. Primeiro tem o anúncio do hotel, que a resposta, que a palavra indicada e correta para completar é hospedagem. Temos aí o anúncio, os classificados do posto Pan-Americano, que foi completado com a lavagem. Eventos e festas com a palavra filmagem. Imobiliária mineira, garagem. Então, todas aí escritas com a letra G, ok, crianças? Agora, página 109, palavras secretas. Troque os símbolos que estão no balão pelas letras do código e descubra o que você aprendeu neste capítulo. Tenho certeza que vocês fizeram essa questão rapidinho. Então, vamos lá conferir as respostas? Então, primeiro código é vírgula. Segundo código, 2 pontos. E terceiro código, travessão. Então, estão aí as palavras, vírgula, 2 pontos e travessão. Exatamente os sinais de pontuação que nós estudamos e aprendemos. E agora estamos realizando a correção da atividade de casa sobre esse assunto. Então, meus amores, está aí as respostas da página 109. Crianças, antes de nós iniciarmos a correção da página 112, vamos relembrar um pouquinho sobre a organização de parágrafos. Coloquei aí um texto, o mesmo texto que nós utilizamos nas aulas passadas sobre parágrafos. Observem aí, crianças, que esse texto tem aí as setinhas, tem a numeração 1, 2 e 3, e tem as setinhas aí indicando aí na cor vermelha os parágrafos, os espaços dos parágrafos. Então, esse texto, ele tem 3 parágrafos. Observe que o parágrafo, ele tem o espaço, inicia sempre com o espaço dos 2 dedinhos e inicia com letra maiúscula, ok, meus amores? Então, nós temos aí 3 parágrafos e temos também aí os pontos nas frases, o ponto de interrogação, a vírgula, ponto final, ponto de exclamação, reticências, todos esses pontos que nós já estudamos nas aulas passadas. Então, vamos agora ver um segundo vídeo, ok, meus amores? Só um minutinho, já vou colocar aqui para vocês. É um vídeo sobre sinais de pontuação. Vamos estar aqui relembrando sobre esse assunto por meio do vídeo, ok, meus amores? Só mais um minutinho.
Só um minutinho, crianças. Só um minutinho. Deu um errinho aqui, mas eu já estou colocando novamente aqui para vocês, ok? Momentinho. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Vou dar alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Em frases imperativas, quando expressamos ordem, pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio. Ai, cortei meu dedo. O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei. Agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou o ponto de interrogação. Sou um sinal muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, quando será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação, com muito amor, professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem. Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom. Então, eu já vou indo. Até mais. Muito bom, crianças. Então, meus queridos, vejam só, vamos retornar aqui para os nossos slides de apresentação aqui da nossa aula.
nós relembramos aí um pouquinho sobre esse assunto dos sinais de pontuação, por meio do vídeo, dessa historinha aí, do ponto de exclamação, interrogação, vírgula, e coloquei aí, crianças, o exemplo exatamente do textinho que eu coloquei para vocês aqui, ó, certo? Esse texto que tem como título Quero um bicho de estimação. Crianças, não está em nenhuma página agora do livro, só olha aqui para a telinha, tá? Quando for o momento de utilizar novamente o livro, eu aviso, tá bom? Só quero que vocês prestem bem atenção agora na explicação. Então, esse exemplo, ele foi apresentado para vocês desse texto na aula passada. Nós verificamos aí que esse texto, ele tem 3 parágrafos, certo? E também nós identificamos que nesse texto possui 6 frases. Possui 3 parágrafos e dentre esses 3 parágrafos nós temos 6 frases. A frase número 1, você tem ou quer muito ter um animal de estimação? Frase interrogativa, é uma pergunta, então tem um ponto de, por isso que tem um ponto de interrogação no final da frase. Frase 2 também, frase interrogativa, é uma pergunta. Um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe, qualquer animal? Frase 3, em geral, as crianças adoram ter um animalzinho, não é? Também uma frase interrogativa. Frase 4, ele pode ser companheiro nas brincadeiras, carinhoso quando você se sente sozinho e dar alegria quando você está um pouco triste sem nem mesmo saber o motivo. Ponto final. Então, a frase é afirmativa. Frase 5, mas ter um animal de estimação dá trabalho. Está expressando aí um sentimento, uma emoção. É uma frase exclamativa com ponto de exclamação no final. E frase 6, e animal precisa ser bem tratado sempre. Tem aí as reticências que nós aprendemos, que indica que a história ainda não terminou. Então, crianças, nesse texto aí, que possui 3 parágrafos, nós temos aí 6 frases, ok? 6 frases. Dessas 6 frases, nós temos 3 frases interrogativas, uma afirmativa e uma exclamativa. Nós temos também aí o exemplo desse mesmo texto. Olha só, crianças, esse texto é o mesmo, mas em uma estrutura diferente. Esse texto é exatamente esse aqui que eu apresentei para vocês com 3 parágrafos. Mas por que está diferente, professor André? Só tem um parágrafo? E esse parágrafo nem inicia com letra maiúscula, está errado. Então, crianças, vejam só como os sinais de pontuações, eles são importantes. Se você não colocar os sinais de pontuações no lugar correto, o texto fica sem sentido quando você lê. Então, percebam aí que o texto está desorganizado, sem sentido. Por quê? Porque os sinais de pontuações não foram utilizados corretamente. E o texto não foi organizado corretamente. Então, temos aí a diferença do texto de forma organizada com 3 parágrafos e o texto desorganizado apenas com um parágrafo. Agora sim, crianças, vamos aí para a página 112. Página 112 do mesmo livro de gramática, na questão 4, ok? Agora sim, página 112, questão 4. Então, vamos lá. Observe esta representação. Depois, marque as respostas corretas. Então, vejam só aí, crianças, esta representação na cor vermelha. Então, letra A, essa imagem corresponde ao formato do primeiro texto ou ao formato do segundo texto? Olhem só, crianças. Primeiro texto indica 3 parágrafos.
Segundo o texto, só 1. Então, esse formato aí corresponde melhor ao primeiro ou segundo texto? Resposta ao primeiro texto, crianças, exatamente. Letra B, o uso do parágrafo facilita a leitura ou não é necessário? Facilita a leitura, inclusive fica mais organizado, facilitando assim a leitura, com certeza. Então, estão aí as respostas da letra A e letra B. Ainda na página 112, nós podemos concluir o quê? Que o uso do parágrafo não ajuda na organização e na compreensão do texto, ou ajuda na organização e na compreensão do texto? Resposta: ajuda na organização e na compreensão do texto. Questão 5. O primeiro texto que você leu tem 2 parágrafos e 4 frases, ou 3 parágrafos e 6 frases? Resposta: 3 parágrafos e 6 frases, exatamente, crianças. Esse primeiro texto que nós lemos tem 3 parágrafos e 6 frases, ok? Então, está aí a resposta. E nós podemos concluir o quê? Que em um parágrafo pode haver uma frase ou mais, ok? Em um parágrafo pode haver mais de uma frase. Crianças, agora coloquem na página 113. Página 113, primeira questão. Leia mais um trecho do texto. Quer um bicho de estimação? E pinte a pontuação. Então, vejam só aí o texto. Eles sentem fome e sede. Precisam de companhia pelo menos um tempo por dia. O local em que eles ficam precisa ser limpo sempre. Fazem cocô e xixi e ficam doentes. Então, quem tem um animal precisa fazer tudo isso, mas com a ajuda dos pais, é claro. Então, crianças, vejam só aí que as vírgulas estão destacadas na cor vermelha. A primeira setinha aí na cor azul está indicando aí o parágrafo. E vejam só aí que esse texto tem 2 frases e apenas um parágrafo, crianças, ok? Por que que esse texto tem 2 frases? Porque nós temos aí a primeira frase, porque nós temos a indicação do ponto final, onde termina aí a palavra doentes, vejam só. Eles sentem fome e sede, precisam de companhia pelo menos um tempo por dia, o local em que eles ficam precisa ser limpo sempre, fazem cocô e xixi e ficam doentes, ponto. Então, terminou em ponto final, eu já sei que aí já é uma frase. Depois, na mesma linha, iniciando com letra maiúscula, a segunda frase. Então, quem tem um animal precisa fazer tudo isso, mas com a ajuda dos pais, é claro. Termina com ponto de exclamação. Então, nós temos aí 2 frases e um parágrafo apenas, ok? Por que que eu sei que são 2 frases? Porque você percebe sempre as frases, você vai perceber que as frases, elas finalizam com ou ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, ok? Então, crianças, quando vocês visualizarem, quando vocês perceberem que a frase possui no final o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, vocês já sabem que ali você vai fazer a contagem correta das frases em um parágrafo, em determinado texto, exatamente com essa percepção. Vocês vão identificar as frases exatamente pelos sinais de pontuação, ok? Se vocês perceberem que tem o ponto final, o ponto de interrogação ou ponto de exclamação, ali já é uma frase, ok? Então, resposta,
2 frases e apenas um parágrafo. Continuando, questão 2, ainda na página 113. Leia a seguir os trechos de uma reportagem e numere-os na sequência correta. Então, vamos lá. Primeiro, quando a vi, nem queria ir à escola. Seu primeiro cachorro foi Fanny, uma cadela deixada há 7 anos no portão de sua casa. A paixão de MHCR 11 por vira-latas começou cedo. Então, percebam, crianças, que para cada quadrinho desse, tem aí uma frase de uma reportagem. Essa reportagem está aí na ordem inversa. Nós vamos o quê? Nós vamos colocar na ordem correta, na sequência correta dos acontecimentos dessa reportagem. Então, escreva os trechos seguindo a numeração acima. Use a pontuação adequada e iniciais maiúsculas quando for necessário. Pista, nesse texto há 2 parágrafos. Então, vamos primeiro colocar aí a sequência dos acontecimentos. Então, crianças, é muito fácil. Qual é a primeira frase aí? A frase número 1. A paixão de MHCR 11 por vira-latas começou cedo. Por que que eu sei que essa é a primeira frase? Porque, crianças, inicia com letra maiúscula. Nós aprendemos que as frases, elas sempre iniciam com letra maiúscula. Então, daí você já percebe que começa o parágrafo por meio dessa frase. A paixão de MHCR, MHCR são as siglas do nome da pessoa. 11 significa que essa pessoa tem 11 anos. Então, a paixão de MHCR 11 por vira-latas começou cedo. Depois, com a frase seguinte, seu primeiro cachorro foi Fanny, uma cadela deixada há 7 anos no portão de sua casa. E 3, quando a vi, nem queria ir à escola. Agora sim, crianças, nós colocamos aí as numerações corretas, na sequência correta dos fatos. E, por último, nós escrevemos aí os trechos seguindo a numeração acima. Número 1, a paixão de MHCR 11 por vira-latas começou cedo. Na linha seguinte, seu primeiro cachorro foi Fanny, uma cadela deixada há 7 anos no portão de sua casa. Quando a vi, nem queria ir a outra escola. Então, vejam só aí, crianças, inicia, o parágrafo ele tem que iniciar com o espaço dos 2 dedinhos, iniciando com letra maiúscula. A primeira frase, nós colocamos aí o ponto final, e iniciamos a segunda frase em outra linha, dando sequência aí a outro parágrafo com letra maiúscula. E vejam só aí os sinais de pontuação destacados na cor azul, a vírgula, ponto de exclamação, reticências, indicando aí que a história não terminou, está dando continuidade. Então, crianças, vejam só aí as respostas, nós colocamos aí na ordem correta, ok, meus amores? Então, vejam só, corrijam aí, quem for acertando, coloca o certinho, quem não acertou, apaga, corrige com a letra linda e maravilhosa que eu sei que vocês têm. Então, nós temos aí exatamente 2 parágrafos, né? Foi a pista que foi dada aí na atividade. Nesse texto, há 2 parágrafos, né? Então, está aí indicando na cor azul, na setinha aí na cor azul, 2 parágrafos, né? E nós utilizamos aí a pontuação adequada. E nós encerramos por aqui a nossa correção da atividade de casa. Estão aí os joguinhos online para vocês brincarem, se divertirem bastante. Nós temos aí 2 joguinhos, o jogo dos erros e o jogo das bolas coloridas. É bem divertido, crianças. Eu também vou colocar no link, esse mesmo link, eu vou colocar anexado na plataforma Ensine, ok, meus amores? Então,
Nós encerramos por aqui. Que pena que a nossa aula terminou. Já estou ficando aqui triste porque terminou, mas não tem problema, nós vamos nos ver, nós vamos ficar sempre aqui na nossa sala de aula virtual, por enquanto não começam aí as aulas presenciais na nossa querida escola, não vamos deixar de nos vermos, e grande beijo para todos vocês, grande abraço virtual, fiquem bem, cuidem-se, crianças, e até a próxima aula.